Oiê! Hoje eu vou te ensinar uma outra forma de você estar criando as suas próprias paletas de cores. Através de imagens, só que dessa vez usando o filtro mosaico. E só para te situar, eu vou abrir aqui o Pinterest, porque eu tô falando dessas paletas de cores aqui que a gente já encontra prontas, tá? Então tem uma grande variedade aí, mas eu vou te ensinar a criar suas próprias paletas. Eu escolhi uma imagem de uma paisagem aqui, que é mais ou menos o que vai fazer sentido aí para o meu projeto. Baixei essa imagem e eu também vou vir aqui para o Photoshop, porque eu já criei o arquivo. Então, esse arquivo tem 14 centímetros por 14 centímetros. Lembrando que essa medida ela não é padrão, você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu já abri também a minha imagem aqui que eu vou usar, então eu vou clicar nela e eu vou arrastar aqui para o documento onde eu vou fazer a paleta de cores. E aí, eu dei um Command ou Ctrl menos para diminuir o zoom, e agora eu vou diminuir a minha imagem. Command ou Ctrl mais para aumentar o zoom. E eu decidi que essa parte em verde eu não quero que faça parte da paleta, então eu vou cortar ela. Eu só vou achar o meio aqui do meu dock, achei o meio. Eu acho que assim já ficou bem interessante. Eu vou usar a ferramenta de corte demarcado. Lembrando que para cortar o que está fora aqui do seu documento, essa caixinha precisa estar ticada. Então, eu vou dar um Enter, vai abrir a pré-visualização e eu vou dar mais um Enter para confirmar. Vou aproveitar e vou nomear essa camada. Então, vai ser paisagem oceano. E agora, eu vou duplicar essa camada, Command ou Ctrl J. E aqui tem duas formas de você estar deslocando aqui para a direita. A primeira é segurando o Shift e arrastando. E a segunda é por medida. Então, com a sua camada selecionada, nesse painelzinho aqui, eu quero deslocar no eixo X, eu vou deslocar para a direita, e o meu arquivo tem 14 por 14 centímetros. Então, eu vou deslocar 7 centímetros. Vou colocar 7 e vou dar um Enter. Se a sua unidade de medida estiver diferente, você clica com o botão direito em cima antes de fazer isso e seleciona a unidade de medida que você está trabalhando, tá? Para dar certinho. Feito isso, eu vou nomear essa camada também. E o nome dela vai ser Paisagem Oceano Filtro. Beleza, eu vou transformar essa camada em objeto inteligente, porque eu quero que meu filtro fique editável. Se eu não gostar da forma que eu fiz, eu quero poder alterar. Então, com o botão direito em cima da camada, converter em objeto inteligente. Vai aparecer esse símbolozinho aqui no cantinho ali da camada. Feito isso, agora eu vou em filtro, pixelização, mosaico. E vai abrir essa caixinha aqui. Essa caixinha, da parte aqui onde aparece esses quadradinhos, se você clicar, você vai ver que a sua imagem está aqui. Esse aqui é o zoom dela, então se clicar no menos vai diminuir o zoom e no mais vai aumentar. O Photoshop chama esses quadradinhos de célula. E essa barrinha aqui embaixo é o tamanho da célula, então o tamanho do quadradinho que você vai querer. Se você deslocar para a sua esquerda, você vai ver que vai diminuir os quadradinhos e para a sua direita vai aumentar. Eu já testei um valor aqui e vou deixar em 145. E o que esse filtro faz? Esse filtro, ele tira uma média ou faz uma mistura das cores, né, dos pixels de determinada área. Então, por exemplo, essa área em laranja aqui, ele fez uma mistura e tirou uma média dessa cor para estar, vamos dizer, chapando essa cor. Por isso que você está vendo o quadradinho aqui na cor chapada, tá? Feito isso, já vi que vai ficar interessante assim, eu vou dar um ok. Eu também vou excluir essa máscara aqui, porque isso aqui só me atrapalha visualmente. Então, botão direito em cima dela, excluir máscara de filtro. E como eu disse, fica editável. Então, se você clicar 2 vezes em cima do mosaico, vai abrir a caixinha novamente e aí você pode fazer as suas alterações, tá? Tá, beleza.
Eu acho que assim ficou já bem interessante, mas eu ainda quero fazer um acabamento aqui nessa minha imagem, um acabamento arredondado. Então eu vou clicar aqui na minha primeira camada e vou vir aqui na ferramenta de forma, vou escolher o retângulo arredondado. Eu vou deixar o preenchimento desse retângulo em branco, o traçado sem linha em volta. E aqui no raio, você pode aumentar ou diminuir. Normalmente ele fica por padrão com 10 pixels. Eu já testei e eu acho que 30 pixels ficou legal. Isso corresponde ao tamanho do arredondado que vai ficar aqui nos cantos, tá? Beleza. Eu vou fazer a forma aqui sem me preocupar muito com o tamanho nesse momento. E eu vou voltar para a ferramenta de mover, a ferramenta V, na tecla V. E aí, eu já vou aumentar aqui exatamente do tamanho que é a minha imagem, tá? Eu fiz isso, eu só vou excluir esse 1 aqui da camada e eu vou duplicar essa camada também, Ctrl Ctrl J, porque eu vou fazer isso nas duas imagens. Essa aqui eu vou passar para cima, vou desvisualizar e vou trabalhar nessa daqui de baixo. Essa camada, ela precisa estar por baixo da sua imagem, tá? Para ela poder estar fazendo tipo, como se fosse um clip mask. Então, você vai clicar na sua imagem, vai segurar o Shift e o Alt ou o Option do seu teclado. E quando aparecer essa setinha, você vai clicar. E aí, é como se tivesse feito um clip mask. A imagem, ela vai para dentro da forma que você criou. E a mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Antes eu vou fazer aqui o deslocamento também. Então, ó, perceba que aqui já mudou a unidade de medida, tá? Então, vou deslocar de novo pelo eixo X, que vai aparecer para a direita. Mas antes com o botão direito em cima, eu vou mudar para centímetros. E vou colocar 7 centímetros. E ele vai fazer o deslocamento. Essa parte aqui é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, vou passar minha forma para a camada de baixo. Vou voltar para a camada de cima. Shift ou Alt ou Option pressionado. E aí, quando aparecer a setinha, eu clico, tá? Eu também vou querer aumentar o tamanho das minhas bordas aqui para ficar com um acabamento mais atrativo. Então, imagem, tamanho da tela de pintura, vou aumentar para 15 centímetros. E vou dar um OK. E aí, a gente já tem a nossa paleta de cores formada, né, com uma gama maior de cores e sem você precisar selecionar com o conta-gotas. Eu espero que tenha sido legal para você, que eu tenha te ajudado, te ensinado uma nova forma de estar fazendo isso. E até a próxima!